No vídeo anterior, eu falei um pouquinho, então, sobre a introdução à termodinâmica e o conceito de gases ideais. Agora, a gente vai aplicar o conceito dos gases ideais, então, para compreender um dos principais objetos de estudo da termodinâmica, que são as transformações gasosas. Existem três coisas que podem influenciar em um gás, tá? A temperatura que ele tá, a pressão que as moléculas exercem dentro do recipiente onde elas estão e o volume que ele ocupa, tá? Um gás, ele pode passar por uma transformação quando eu mexo três variáveis, né? Essas três variáveis, eu altero a temperatura, a pressão e o volume. E normalmente quando eu mexo em uma, as outras duas alteram. Mas eu tenho transformações também que são bem específicas, tá? Existem três transformações que são as principais: a isométrica ou isovolumétrica, a isobárica e a isotérmica, tá? Iso é um prefixo que quer dizer igual. Então, sempre que você vê uma palavra que está escrito iso e mais alguma coisa, é porque é igual. Então, isotérmica, mesma temperatura. A transformação isométrica, isovolumétrica, ela acontece quando a pressão ou a temperatura de um gás são alterados, mas o volume que ele está ocupando dentro do recipiente não. Então, você pega, vamos supor, vou dar um exemplo bem... Pega uma panela de pressão. Panela de pressão, ela é feita de alumínio. Esqueci, eu ia falar que era aço, mas não é. Ela é de alumínio. O alumínio é um metal. O metal é muito difícil de expandir, né? Você não é uma coisa maleável. Quando você está cozinhando, a pressão lá dentro aumenta. Então, as moléculas, elas começam a exercer mais força na parede da panela. A temperatura aumenta, mas o volume que o gás está ocupando não aumenta. Por quê? Porque a panela, ela não aumenta de tamanho, ela não vai inflando igual quando você, né, como se fosse uma borracha, conforme a pressão vai aumentando. A pressão, o aumento da pressão normalmente tem a ver com o aumento, quando você dá mais calor no gás, mais a temperatura sobe, mais eles se movimentam, então mais eles colidem, as moléculas colidem com a parede de onde eles estão, a pressão aumenta. Numa transformação isométrica, quanto maior é a pressão que é exercida, mais a temperatura do gás aumenta. Na transformação isobárica, por sua vez, a pressão é mantida constante e a temperatura e o volume do gás aumenta. Então, a força com que as moléculas estão batendo e exercendo no recipiente se mantém a mesma o tempo todo. O que muda é a temperatura que o gás está e o volume que ele está ocupando. Então, vai aumentando a temperatura, as moléculas vão ficando mais agitadas, elas vão ocupando um espaço maior e aí o material vai se dilatando junto para ocupar esse gás lá dentro. E a pressão permanece constante. Na transformação isotérmica, a pressão e o volume são variáveis e a temperatura é mantida constante. A lei geral dos gases, ela vai relacionar matematicamente esses três fatores que influenciam um gás: a pressão, o volume e a temperatura, tá? Quando um deles é alterado, todo o sistema, né, tudo que está acontecendo com o gás também é alterado. E a gente sempre olha, tipo assim, então... Vamos supor que isso aqui tem um gás aqui dentro, é um vidro de creme. E daí eu pego e coloco, sei lá, eu ponho chama, eu aqueço aqui embaixo para aumentar a temperatura lá dentro. Então eu tenho uma condição antes. Faz de conta que o fogo tá, tirei o fogo. Então eu tenho uma pressão, um volume e uma temperatura inicial. Se eu colocar uma chama aqui, ela vai esquentar esse gás que está aqui dentro. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma pressão, outro volume e outra temperatura, ok? Então, é uma situação antes e uma situação depois. A lei geral, ela vai relacionar o antes e o depois de um gás. Então, a lei geral fala que a pressão inicial, o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Eu vou fazer... a temperatura tem que sempre estar em Kelvin. Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, então olha a fórmula. Não é difícil, é bem tranquilinho.
assimila ela, que depois vocês vão olhar os exercícios e vocês vão entender melhor. Normalmente, os livros eles separam em 3 leis diferentes, junto com as transformações. A isométrica, a isocórica e a... Isométrica e isocórica é a mesma. A isométrica, a isobárica e a isotérmica. Eu acho mais fácil desse jeito que eu vou ensinar, tá? Aqui, nesse aqui, então, é quando eu tô falando de transformação no geral. Eu não tenho nem a pressão, nem o volume, nem a temperatura mantido constantes. Se a transformação for isométrica, o que eu tenho? Então, isométrica, mesmo, ou isovolumétrica, mesmo volume. Se eu pego na equação geral dos gases, eu posso cortar o volume fora, porque como é a mesma coisa, eu posso cortar dos dois lados. Se eu multiplico dois lados por um mesmo valor, eles podem cair fora, porque, né? Então, se ela é isométrica, isovolumétrica, eu corto o volume fora. Então, eu peguei a equação, a lei geral dos gases e tirei o volume. Então, vai ficar PI sobre TI igual a PF sobre TF. A isobárica é a mesma coisa, só que com a pressão. Se eu tenho a mesma pressão antes e depois da transformação, eu posso cortar fora ela na lei geral. E daí vai ficar VI, TI igual a VF sobre TF. Por último, então, a isotérmica. Isotérmica, mesma temperatura. Então, se a temperatura é igual, eu posso cortar ela na fórmula da lei geral. E aí, eu vou ficar com PI vezes FI igual a PF vezes VF. Eu vou fazer exercício agora, vai ficar um pouco mais claro como que resolve cada uma dessas equações. Não é difícil, é bem facinho. Dúvidas é só deixar aí nos comentários e até!